O atacante holandês Memphis passou pela primeira etapa de exames médicos e vive horas decisivas para assinar ou não a sua renovação de contrato com o Corinthians. Presidente Osmar Stabile tem depoimento marcado no Ministério Público e entendam por que o Corinthians barrou a ida de jovem meia atacante para a seleção brasileira sub-20. Salve galera, nação corintiana, tudo bem com vocês? Antes de falarmos sobre esses assuntos, eu gostaria de pedir a vocês, por favor, deixem o like. Você que não é inscrito no canal, por favor, já se inscreva no canal e ative o sininho para receber a notificação de todos os vídeos. Momento das camisetas da Minimal Club. Você sabia que a Minimal Club tem as melhores camisetas do Brasil? O diferencial é que a camiseta é fabricada com algodão egípcio, que na prática dura muito mais, não desbota, não encolhe e o caimento é sempre valorizando o seu corpo. Sabe aquela sensação como se tivesse acabado de sair de um treinão bem forte na academia? Aponte a câmera do seu celular para o QR Code que está aqui na tela ou acesse através do link que está no comentário fixado do vídeo. Utilize o cupom CAP e ganhe 22% de desconto na compra do kit com 4 camisetas, mas corra, que a oferta é por tempo limitado. Começando esse vídeo de hoje falando sobre meia atacante do Timão, que foi convocado para a seleção brasileira sub-20, mas o Corinthians, departamento de futebol, acabou barrando a ida do jogador. O meia atacante Dieguinho ainda busca se firmar, ainda busca espaços na equipe principal do Timão. Jogador que, quando, por exemplo, é necessário ser utilizado no sub-20, o Dieguinho acaba também fazendo partidas ainda na base, mas é um jogador que agrada ao Fernando Diniz e que o treinador sempre acaba, quando existe alguma oportunidade, o Dieguinho acaba entrando e é um jogador que é tido como uma grande joia dentro do clube. O Dieguinho foi convocado para amistosos da seleção brasileira sub-20 e iria desfalcar o Corinthians em jogos, como por exemplo o jogo da volta das oitavas de final da Copa do Brasil contra o Internacional, devido à data de apresentação, e também jogo contra o Bragantino pelo Campeonato Brasileiro, dia 9 de agosto, e também o jogo de ida das oitavas de final da Libertadores contra o Rosário Central no dia 13, mas o departamento de futebol do Timão acabou barrando. Até esse momento, absolutamente não tivemos nenhuma confirmação oficial do Corinthians ter barrado, mas o jogador, muito provavelmente, ele não vai, pelo fato do Corinthians ter perdido 2 jogadores do setor ofensivo lesionados. O atacante Yuri Alberto, que se machucou no jogo contra o Atlético Paranaense no dia 30, pelo Campeonato Brasileiro na Arena, e também o meio-atacante marroquino Zacaria Labiá. Devido a essas baixas, o Corinthians não vai mais liberar o atleta e o Fernando Diniz vai querer contar com o Dieguinho para esses jogos, tanto Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro e também Libertadores da América, jogos importantíssimos para o Timão. A minha opinião quanto ao Corinthians possivelmente ter barrado o Dieguinho é a seguinte. Bom, primeiramente, por que eu estou usando a palavra possivelmente? Porque até o momento que eu gravei esse vídeo, as informações eram de bastidores que o Corinthians barrou, mas ainda não tínhamos nenhum pronunciamento oficial do clube. Então, de repente, cravar alguma coisa que ainda não está oficializado é um tanto quanto complicado. Mas dificilmente isso não vai acontecer. O Corinthians acabou perdendo 2 jogadores, um titular e outro que brigava pela titularidade. Então, o Fernando Diniz não quer ficar sem opções para esses jogos importantes que o Corinthians terá. Vou ser bem sincero com vocês. É complicado isso porque quando o jogador é convocado para uma seleção de base, principalmente o Dieguinho, para mim seria titular absoluto, e você acaba tirando uma oportunidade de mostrar o atleta, de outros países verem um jogador que
não é titular. Então, nessa parte de ser uma vitrine, para mim, sinceramente, o Corinthians acaba perdendo. Claro, o Corinthians é uma vitrine enorme, mas o Dieguinho ele não vem jogando com frequência. Agora, claro que o Fernando Diniz tem um planejamento para o Dieguinho, e o Dieguinho é um jogador que, se precisar, ele vai entrar. É um atleta de velocidade, atua pelos lados do campo. Eu gostaria de vê-lo como um meia armador, que é a posição de ofício dele, mas ele sempre entra aberto pelos lados do campo. Então, se temos o jogador e se tem a opção de barrar, claro que o Fernando Diniz vai querer poder contar com o jogador, nem que for como um jogador de reposição. Então, vamos precisar, como eu disse, perdemos dois jogadores. No final das contas, claro, é o Corinthians, é do Corinthians, na verdade, que o jogador pertence, é o Corinthians que arca aí com tudo relacionado ao jogador. Então, para mim, sinceramente, faz certo mesmo dessa vez o Dieguinho não ir. E agora vamos falar sobre depoimento marcado do presidente Osmar Stabile no Ministério Público envolvendo contratação de supostas empresas irregulares de segurança para o Corinthians. Conforme estamos acompanhando há alguns meses, o Ministério Público tem investigado supostas empresas irregulares de segurança contratadas dentro do Timão. Absolutamente que grandes polêmicas acabaram acontecendo, principalmente envolvendo a empresa Mega Assessoria, que tem aliás um proprietário que era colocado como funcionário do clube, depois falaram que não era, e absolutamente que tudo isso motivos de muitas críticas e, claro, até pedidos de impeachment contra o atual presidente. Fato é que o Ministério Público passou a investigar, e as investigações estão avançando. E o presidente Osmar Stabile foi convocado pelo MPSP para prestar depoimento na próxima quinta-feira, dia 6, no âmbito de uma investigação que apura possíveis irregularidades na contratação de empresas de segurança durante a sua gestão. O procedimento é conduzido pelo promotor Cássio Concerino e teve início após a contratação da Mega Assessoria Operacional Limitada, empresa responsável pelo serviço de segurança do Corinthians, entre setembro e outubro de 2025. Segundo o Ministério Público de São Paulo, a investigação busca esclarecer se houve irregularidades na contratação da empresa. De acordo com o órgão, a Mega Assessoria não possuía autorização da Polícia Federal para atuar no ramo de segurança privada, requisito exigido pela legislação brasileira para esse tipo de atividade. Além disso, o MPSP aponta que não teria sido firmado um contrato formal entre o Corinthians e a empresa para prestação de serviço. E ainda conforme a investigação, foram emitidas 3 notas fiscais que, somadas, totalizam quase 670 mil reais pelos serviços prestados no período. Então, esse depoimento, vale lembrar que será o primeiro que o Osmar Stabile vai possivelmente comparecer, porque o que era para ter acontecido em junho, ele acabou adiando esse depoimento, então todos aguardam aí que dessa vez o presidente Osmar Stabile vai comparecer para prestar os devidos esclarecimentos ao Ministério Público de São Paulo. A minha opinião quanto ao depoimento do presidente Osmar Stabile estar marcado mais de uma vez no Ministério Público é a seguinte. Vamos lá. Esse depoimento era para ter acontecido em junho. O presidente Osmar Stabile não compareceu, alegando compromissos institucionais e tudo mais. Espero que dessa vez o presidente possa ir e esclarecer. Por quê? Estamos falando do presidente do Corinthians, o maior clube do nosso país, um dos maiores do mundo. O seu presidente, quando tem algo a esclarecer, principalmente envolvendo investigações na justiça, tem que correr e se esclarecer o quanto antes possível. Questão de transparência, para que não sejam levantadas interpretações. Por exemplo, quando alguém é acusado de alguma coisa que não fez, a pessoa quer o quanto antes possível se explicar e esclarecer que não tem nada de errado.
Então, para mim, é o que o presidente do Corinthians tem que fazer. Já que não tem nada de errado, não custa nada ir lá, vai no Ministério Público, se explica e vai embora para casa tranquilamente. Então, a investigação já iniciou. Muitos acreditam que em breve teremos novidades sobre indiciamentos até envolvendo essas empresas regulares de segurança. Enfim, tudo isso, nesse momento, nós estarmos falando de presidente do Corinthians, ter que prestar esclarecimentos, estar no Ministério Público, está sendo investigado. Todos esses detalhes, e até se de repente, como aconteceu em junho, não ir, tudo isso são ingredientes a mais para o que eu falo para vocês, que é o que tem que acontecer, a intervenção judicial no Corinthians. Para mim é a única saída, é a única forma de realmente ter uma auditoria e sabermos exatamente qual a real situação do Corinthians financeira em todos os aspectos. Enfim, vamos aguardar e, como eu disse, tomara que o Stabile vá lá dessa vez para se esclarecer. E para finalizar esse vídeo de hoje, vamos falar sobre o assunto do momento, o atacante holandês Memphis. O Memphis cumpriu a primeira etapa de exames médicos e vive horas decisivas sobre assinar ou não a sua renovação de contrato com o Corinthians. Toda a questão envolvendo a possível renovação do contrato do Memphis ou não com o Corinthians acabou virando aí uma grande novela, vários capítulos acontecendo, várias negociações, cláusulas, concordando, não concordando, o jogador viaja ao Brasil ou não, o fato é que o Memphis chegou na última terça-feira, dia 4 de agosto, finalmente o Memphis chegou em território nacional. E no mesmo dia, já no período da tarde, por volta das 14 horas, ele chegou em uma clínica de São Paulo para realizar exames médicos, onde ficou por pouco mais de 3 horas fazendo exames, tudo acompanhado pelos médicos do Corinthians. E havia uma expectativa de uma solução para o caso, o Memphis aprovado, assina e vai na terça-feira, mas não aconteceu. Fato é que, pelas informações, ocorreu tudo bem, tudo normal. Nessa primeira etapa de exames que o Memphis fez, ele foi aprovado, o Memphis aprovado. E nessa quarta-feira, dia 5, mais exames médicos, só que dessa vez no CT Dr. Joaquim Grava, onde o Memphis passará por rigorosos testes físicos para aí sim, sendo aprovado, existirá a expectativa do Memphis assinar a sua renovação do contrato com o Corinthians. É mais um assunto que eu trato como possivelmente, quem me acompanha sabe que eu venho falando há meses que eu acho que o Memphis não vai renovar por causa dos políticos, que ainda alguns trabalham para que ele não assine essa renovação, inclusive dizendo que se o Memphis renovar, não vão apoiar mais o atual presidente, mas estamos nas últimas horas para a definição de tudo, se o Memphis vai assinar ou não essa renovação de contrato com o Corinthians. Existe uma expectativa muito grande de tudo ser definido nessa quarta-feira, dia 5, véspera de uma decisão importantíssima que o Corinthians terá na quinta-feira, dia 6, da volta das oitavas de final da Copa do Brasil contra o Internacional, onde o Timão tem que tirar uma diferença de 2 gols para levar para os pênaltis, 3 gols ou mais para se classificar, e com desfalques, e se as coisas tivessem sido feitas de forma profissional no Corinthians, o Memphis estaria à disposição do Diniz para tentar reverter essa situação. A minha opinião quanto ao Memphis ter passado pela primeira etapa de exames e ainda ter mais testes a fazer é a seguinte: sinceramente, normal fazer exames. Isso é o correto. O jogador tem que ser aprovado e tudo mais. Afinal de contas, estamos falando aí de um contrato caro que o Corinthians está fechando. Agora, o que chama atenção foi a demora para as coisas acontecerem. O Corinthians tem decisão na quinta, dia 6, que pode custar a Copa do Brasil 2026. Campeonato que nós somos os atuais campeões. Sem Yuri Alberto, sem Labiá, o Memphis seria essencial. Então, como estão ainda tentando encontrar uma forma para o Memphis não renovar, acabou acontecendo toda essa demora. Eu já falei para vocês que
os transferbans é o que acabaram fazendo com que nós chegássemos a essa etapa. Se não, eu acredito que já teríamos a confirmação que o Memphis não iria renovar. Há ainda quem garanta que não vai renovar. Então, é o que eu falo para vocês, eu só vou acreditar mesmo que o Memphis renovou quando o Corinthians anunciar. Quero muito que o Memphis renove. Para mim é um jogador diferenciado. Para mim é inacreditável alguém não querer a permanência do Memphis, principalmente na situação do Corinthians, sem dinheiro, com um transferbans, para sonhar com alguma coisa de título ou títulos, temos que ter o Memphis. Mas enfim, serão decisivas as próximas horas. Pelo que chegou de informação, ele foi aprovado na primeira etapa de exames médicos e agora estamos aí nos avanços para a assinatura do contrato. Vamos aguardar. Aquilo que eu falei, quem torce para a renovação do Memphis, continuar torcendo, e quem não torce vai continuar fazendo o seu papel. Eu acredito que até o final da tarde, início da noite desta quarta-feira, dia 5, finalmente teremos aí uma definição para tudo isso. Vamos aguardar. Então eram essas as notícias do Corinthians de hoje. Como sempre, peço a vocês, comentem, deixem aí nos comentários as opiniões de vocês sobre tudo que foi falado nesse vídeo. E também deixem o like e o hype, que tudo isso é importante demais para nós. E você que não é inscrito, já se inscreva no canal, ajude a nossa comunidade a crescer cada vez mais, porque aqui sim é canal de corintiano de verdade. É isso aí, galera. Valeu, é nosso, um abraço. E vai, Corinthians!